Magnésio é um elemento químico que possui número atômico 12 e massa atômica de número 24. Pertence à família dos metais alcalino-terrosos e se localiza no grupo 2, da tabela periódica dos elementos. É bivalente, de cor branco-prateada, leve e com brilho prateado. É sólido nas condições ambientes. Constitui o sexto elemento mais abundante na crosta terrestre e o terceiro do mar. Está presente na forma mineral e pode ser extraído de minerais rochosos. O elemento é aplicado na fabricação de fogos de artifício, lâmpadas e ainda está presente nos flashes fotográficos. Na natureza é encontrado de forma natural na pigmentação verde das plantas, mais conhecido como clorofila. Está presente nos ossos e exerce um papel fundamental para a nossa sobrevivência. Ele foi descoberto e reconhecido como elemento químico em 1755 pelo químico e físico escocês Joseph Black, e em 1808 foi isolado pelo químico e físico inglês Humphrey Davy, a partir de uma amálgama de magnésio, obtendo-se o metal puro por meio da eletrólise da mistura de magnésia e óxido de mercúrio. O ano era 1603, nas proximidades de Bolonha, Itália, quando um sapateiro chamado Vincenzo Cacciarolo encontrou uma pedra que emitia luz sem nenhum estímulo externo, apenas a calcinação. Essa pedra era o mineral barita, ou sulfato de bário. Nesse período, esse mineral ficou conhecido como Pedra de Bolonha, e foi apenas em 1760 que esse mineral começou a ser estudado pelo sueco Carl Skill, que determinou ser o sulfato de algum elemento desconhecido. Ao mesmo tempo, o mineralogista britânico William Withering encontrou um mineral em uma mina de chumbo na Inglaterra e nomeou de witherita. Hoje conhecemos como carbonato de bário, e apesar dessas descobertas, o bário só foi ser isolado em 1808 pela eletrólise de hidróxido de bário na cidade de Londres pelo químico Humphrey Davy. Ele pertence ao grupo 2 da tabela periódica, tem número atômico 56 e massa 137,33. Algumas das suas aplicações são em fogos de artifício para atribuir aquela coloração verde, na fabricação de vidros, na fabricação de tintas e em substâncias utilizadas para a perfuração de poços de petróleo. Falando um pouco do estrôncio, que é um metal alcalino terroso, número atômico 38. Na temperatura ambiente, o estrôncio encontra-se no estado sólido, é encontrado na natureza em forma de sulfato e carbonatos, podendo ocorrer em maior quantidade em minerais como a celestite e a estroncianite. O estrôncio foi detectado pela primeira vez em 1790, em Edimburgo, Escócia, pelo cientista escocês A. Crawford. Outras fontes acreditam a descoberta ao cientista escocês William Cruikshank, em 1787. O nome estrôncio deriva da localidade escocesa Strontian. Suas aplicações: o carbonato deriva do estrôncio e o óxido são aplicados na indústria açucareira. O nitrato de estrôncio é usado em shows pirotécnicos, pois sua queima dá origem a uma forte chama vermelha, sendo por isso empregado também em fogos de sinal ou alarme. Está na 15ª posição entre os elementos mais abundantes na crosta terrestre. Partindo agora para o lítio, número atômico 3, ponto de fusão 180,5 graus Celsius. Descoberto no século XIX por Johann August, o lítio é um metal alcalino, que pode ser encontrado principalmente em rochas magmáticas. E dentre todos os metais, é o que possui menor densidade e a maior eletropositividade. Além do emprego em baterias, o lítio é usado nas indústrias de cerâmica e vidro, e em graxas e lubrificantes. Uma parte menor da produção é direcionada para a obtenção de medicamentos. Curiosidades: Johann encontrou uma amostra de lítio pela primeira vez em um minério chamado petalita, mineral descoberto em 1800 pelo brasileiro José Bonifácio. Dando continuidade, foram descobertos 8 elementos, neles caracterizados halogênios. Os halogênios são fortes oxidantes e reagem principalmente com os metais alcalinos, que apresentam a tendência de doar um elétron. Também reagem com os metais e os gases nobres. Junto aos gases nobres, os halogênios são constituídos por não metais. Possuem a característica comum de apresentarem 7 elétrons na camada de valência. Em 1825, um jovem estudante de química na Universidade de Heidelberg chamado Carl Louis estava em sua cidade natal, que era conhecida por suas fontes termais,
quando encontrou um líquido vermelho muito estranho e resolveu tratar essa amostra com água de cloro. Após isso, extraiu o líquido vermelho com éter. Ele levou esse líquido até o seu professor Leopold Gmelin, que afirmou ser uma substância desconhecida. Os dois começaram a estudar sobre esse elemento, mas as férias escolares atrasaram o trabalho, e o químico francês Antonier Jérôme Ballard publicou um trabalho em 1826 descrevendo esse novo elemento. De início, era chamado de murido, e um ano depois teve o seu nome alterado para bromo, pois essa palavra faz referência ao seu cheiro desagradável. Carl não desanimou e obteve em 1832 o bromofórmio, que era utilizado como um reagente. Mesmo antes de ser descoberto, o bromo era muito conhecido como a púrpura de Tiro, corante roxo obtido de um molusco encontrado no mar Mediterrâneo. Esse corante era símbolo de status, pois era muito difícil e demorado obtê-lo, e só os nobres tinham acesso a ele. Inclusive, é citado na Bíblia, em Ezequiel 27:16. O bromo tem número atômico 35 e massa molar 79,90. Algumas das suas aplicações são na fabricação de tecidos, em plásticos automotivos e estruturas de eletrodomésticos, como rádios e TVs. O cloro, de número atômico 17, ponto de fusão menos 103 graus Celsius, ponto de ebulição menos 84 graus Celsius, é o segundo halogênio mais leve da tabela periódica, em função da alta eletronegatividade. Ele é um agente oxidante, além de ser solúvel em água. O primeiro método de extração do cloro em larga escala foi a eletrose com célula de amálgama de mercúrio. O químico sueco Carl Scheele, em um de seus estudos, observou o produto da reação de dióxido de manganês com ácido clorídrico, um gás até então desconhecido. 2 séculos depois, o cientista britânico Humphreys Davy conseguiu identificar e estudar aquela nova substância gasosa, que foi admitida como um novo elemento. A descoberta do iodo se deu por acaso. Logo no início do século XIX, o francês Bernard Courtois estava trabalhando na fabricação de salitre a partir da queima de algas marinhas. Parte do processo consistia em eliminar as impurezas das algas, aquecendo-as com ácido. Em 1811, enquanto repetia esse procedimento, acabou adicionando mais ácido sulfúrico do que o necessário e, para a surpresa desse cientista, formou um vapor violeta com um odor parecido com o do cloro, que se condensou e formou cristais escuros quase metálicos. Nesse momento, Courtois percebeu que poderia se tratar de um novo elemento e fez alguns experimentos, mas, por insegurança, contatou outros cientistas que já fizeram descobertas anteriormente. Um desses cientistas foi Humphreys Davy, que estava à viagem em Paris, e o mesmo confirmou que se tratava de um elemento. Foi Davy que nomeou de iodo. Essa palavra faz referência à cor do vapor que o elemento libera ao passar pela sublimação. O iodo possui número atômico 53, massa molar 126,90, e algumas das suas aplicações são em tintas de impressão, corantes e pigmentos, e também é utilizado na indústria farmacêutica e como desinfetante na medicina. O flúor é um elemento de extrema importância na nossa sociedade. E por ser o 13º elemento mais abundante, as tentativas de utilizá-lo começaram há muito tempo atrás, ainda na Idade Média. Ele era encontrado na forma de um mineral chamado fluorita, porém, devido à sua reatividade e eletronegatividade, era extremamente difícil utilizá-lo. Foi apenas em 1529 que Geórgios Agrícola, também conhecido como o pai da geologia, conseguiu usar a fluorita como um fundente, ou seja, um composto capaz de diminuir o ponto de fusão de outros materiais. Porém, apesar de fazer o uso da fluorita, o flúor só veio ser descoberto e nomeado em 1771 pelo sueco Carl Scheele, que nomeou o elemento em homenagem ao mineral. Depois dessa descoberta, levou mais de 100 anos até que o elemento fosse isolado pelo químico Henri Moissan, em 1886, através da eletrólise. Esse feito rendeu ao pesquisador o Prêmio Nobel de Química em 1906. Muitos outros cientistas tentaram isolar o flúor,
mas acabavam se intoxicando. O próprio Moissan foi envenenado após respirar pequenas quantidades de ácido fluorídrico ao longo dos anos e veio a falecer um ano após vencer o Nobel. O flúor é um gás amarelo pálido e, no seu estado líquido, tem cor amarelo canário. Tem número atômico 9 e massa molar 18,99. Algumas das suas aplicações são na indústria de alumínio, em pastas de dente para prevenir cáries dentárias e em medicamentos para tratamento do câncer. Esse foi mais um vídeo da nossa tabela iterativa. Esperamos que tenham gostado. Não esqueça de clicar em gostei e compartilhar para que outras pessoas também possam assistir aos nossos vídeos.